Mas, Faz sentido. primeira coisa, e essa confusão que a gente tem? Cannabis, maconha, você fuma, você não fuma? Tem várias perguntas e elas vão ser bem idiotas, então tenha paciência comigo. Primeiro, você é doutora. Sou médica. Sou médica, então você sabe do que você está falando. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui e esclareça tudo pra gente. O que é a cannabis, como ela pode ser usada medicinalmente, por que tem tanta confusão das pessoas confundirem uma coisa com outra. Ah, é tudo maconha, o pessoal vai ficar tudo, os pacientes vão ficar loucão. Então, primeiramente, qual é a sua especialização? Me explica, do começo. E eu vou comendo aqui O MM. o MM. Eu sou médica, eu trabalho com cannabis há 8 anos. Não existe uma especialidade ainda em Não? cannabis. Espero que um dia tenha, porque a gente tem um sistema endocannabinoide Tá. que a gente produz no nosso corpo 2 das principais moléculas da planta. Como assim? Então não tem não gostar de cannabis, porque a gente naturalmente... e o bebê toma o colostro da mãe, o colostro tem endocannabinoides também. Como assim? Pois é, ninguém contou isso pra gente Não. na faculdade. É uma coisa... Você já... também, você é canabenho já de natureza. Nossa, que doideira! Então, o THC tem uma molécula... É por isso que a criança nasce chorando? Porque corta o fornecimento Pode ser. Não, mas no leite, né, na mãe, no leite materno, no colostro, deixa a criança mais calma. Não Qual é a falando função? Que é uma relação... É pra acalmar mesmo, é uma... Então, o sistema endocannabinoide é um sistema que visa a homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Tá. Então, se a gente pensar no nosso corpo como uma banda, por exemplo, a gente tem um sistema imunológico, pode ser o violino, a gente tem um sistema neurológico, pode ser a bateria. E a gente tem um maestro dessa banda que está lá falando mais sistema imune, menos sistema cardíaco. Esse sistema é o sistema endocannabinoide. Foi descrito há uns 30 anos, mais ou menos, e infelizmente não é falado o suficiente, apesar de, nos livros mais atuais, já se mencionar o sistema. Mas a cannabis é uma planta complexa, são mais de 480 compostos já documentados. São 3 categorias principais: os canabinoides, os terpenos, que são os óleos essenciais, então lavanda, beta-cariofileno são exemplos de terpenos, e os flavonoides, que é o que dá cor e sabor aos alimentos. Então é uma planta extremamente complexa. Mas o THC tem um mimético, tem um parecido dentro do nosso corpo, que é a anandamida. E a ananda é bliss, é felicidade. Então, colocarem o nome de felicidade numa molécula porque tem alguma coisa de bem-estar. Né? E o CBD tem um mimético no nosso corpo, que é o 2-AG. E aí cada um tem a sua função dentro do corpo, mas visando tudo ao equilíbrio e à homeostase, que para mim assim, é um sistema muito importante, né, para ser negligenciado. E essa é a complexidade da planta, que tem no nosso corpo também os principais componentes dessa planta de forma parecida. Mas essa planta tem vários tipos de planta? É uma só? É a mesma planta que faz a maconha? Esse é um desafio, porque assim, é como se fosse orquídea. Tem orquídea amarela, tem orquídea branca, tem tamanhos diferentes de orquídea, e a cannabis é assim, são milhares de cepas. Tem aplicativos americanos que você consegue achar 10, 15 mil cepas diferentes. Caramba! E aí tem a planta para acordar, tem a planta para dormir, tem a planta que aumenta o apetite, tem planta que diminui o apetite. Então, tem várias opções, assim, em termos de planta. E depende do que você quer. A planta em si é uma só. Não existe uma planta que seja só para o uso adulto. E não existe muito essa questão da cannabis medicinal. Pode ser considerado um pleonasmo, porque toda cannabis é medicinal. Ah, é? Mesmo que você esteja fazendo um uso adulto, você vai estar fazendo um bem para você de alguma forma. Porque ele tem propriedades antioxidantes e neuroprotetoras. Então, querendo ou não, a cannabis é medicinal independente do seu uso. Mas tem usos diferentes. Tem pessoas... Mesmo fumando. Não no Brasil, tá? Eu acho que fumando na parte medicinal é um pouco complexo. Mas o vaporizado tem hospitais, por exemplo, em Israel, que fazem estudos científicos com a forma vaporizada. Eles usam o vulcano, que é um vaporizador grande dentro do hospital. Aí tem uma bola, assim, como se fosse um balão. E aí o vapor fica ali dentro e os pacientes usam. Pacientes, por exemplo, para dor
do câncer, que é extremamente difícil de ser controlada. Então, mesmo a forma vaporizada, ainda assim, tem o seu benefício. E com relação ao uso, tem o uso ritualístico ou espiritual, tem o uso adulto, tem o uso medicinal. Então, é difícil da gente fazer a separação disso, porque é muito intencional. Vou te dar um exemplo. Imagina um executivo que tem, sei lá, 10 mil funcionários, chega em casa cansado, estressado, e aí ele ia tomar um Rivotril, tá? Mas ele decidiu tomar um copão de uísque. Esse uísque, Vilela, é medicinal? É social? É Não, recreativo? É medicinal, adulto? eu imagino que não seja. Mas ele tá usando pra relaxar, ele ia tomar o Rivotril. Eu, às vezes, tomo, sabe o quê? Minafiase pra dar uma relaxada. Sabe quando você Pois tá é. ansioso pra caramba, não sei o quê? Aí me dá uma calmaria, mas não Mas, penso que seja medicinal. mas você tá entendendo que deu a calmaria É. do mesma forma que um Rivotril talvez desse? É, eu nunca tomei, mas deve ser. Que é uma função de Um tirar a calmante? ansiedade. Tá. É. E o Brasil é o país que mais consome Rivotril do É mundo. mesmo? Eu fiquei muito impressionada quando eu descobri isso. Caramba. E o Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas. Brasil e Estados Unidos são... Nossa, não em termos de imaginava número. que o Brasil tava. Eu ia falar Japão, um pessoal mais encanado. E achei que o pessoal era mais relaxado aqui. Todos somos ansiosos aqui, aparentemente. É? Uma grande parte da população. Sério, cara? E assim, essa questão do Rivotril é muito perigosa, Imagino porque que sim, né? uma longa lista de efeitos colaterais. E pensar que a cannabis é Você uma lembra de planta... algum, por exemplo? Tem Primeiro, dependência química, É, né? primeira coisa. Mas tem uma longa lista. O principal para mim é saber, como médica, saber que existe uma opção terapêutica que é mais segura, que é efetiva também, que tem uma resposta e que não está sendo usada. Então as pessoas estão sofrendo à toa. E você estava mencionando dessa questão fumada, e eu entendo que na parte medicinal é muito complicado, porque tem a questão do calor, tem toda uma parte da medicina que a gente evita danos para as pessoas. Entendi. Parte da bioética, você evitar dano ao paciente. Então a gente sempre busca reduzir esse dano, que existe até uma política pública de redução de danos. Então se o paciente chega no meu consultório usando a cannabis fumada, eu tento achar uma forma ou outra dele consumir essa planta que seja menos danosa. Menos agressivo. O ideal seria, por exemplo, o uso oral. Isso uso medicinal, tá? Uso oral é o quê? Fazer ou uma gotinha por gotas. Líquido? É um líquido, um óleo. Ou pode ser cápsula. Tem spray também. Tem algumas formas de consumo. E tem, além da oral, tem o tópico para pacientes que têm, por exemplo, dores articulares, tem pacientes que usam intranasal. A gente estava falando, né, de opções, mas tem na Abrace, na Paraíba, que tem um produto intranasal que funciona muito rápido. Às vezes as crianças estão fazendo a crise epilética naquele momento, fazem uso desse produto intranasal e tem respostas rápidas. E assim, a alternativa, Vilela, seria ter que levar essa criança no hospital. Então, também tem o uso retal para pacientes, por exemplo, que têm doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que são doenças que têm dor no trato gastrointestinal. E também o uso vaginal para mulheres com cólica e endometriose. E sendo que nos Estados Unidos, as mulheres podem fazer o uso de absorventes íntimos com canabinoides. Que já é vendido, assim? Aqui a gente tá para trás. Então, mas vamos lá. Quais são os usos? Para que tipo de... Você falou de epilepsia. Essa é uma delas. Alzheimer. Então, a gente tem maior robustez em 3 áreas. Tá. Epilepsia, dor crônica. Meu pai, por exemplo, ele tem muita dor na perna. Poderia ser uma alternativa? É possível, né? Existe o potencial terapêutico descrito. Claro que precisa de uma consulta, entender qual que é o caso dele. Mas dor crônica é uma das áreas que a gente tem mais estudos científicos. Inclusive com o Conselho Federal de Medicina, tem um livrinho que menciona sobre cannabis, ali colocando evidências conclusivas do uso dessa planta. E a dor crônica é uma das que a gente tem maior robustez. A gente também tem espasticidade, que é um tipo de rigidez muscular. Tá. Agora, outros usos que talvez não tenha tanta robustez, mas que tem resposta positiva, autismo. Autismo, então. Lembrando que 1 entre cada 59 crianças hoje estão dentro do espectro autista. É mesmo?
Não Isso é sabia. muita criança. Muita criança. Caramba, gente que nem foi diagnosticada, nem sabe. Ou vai ser, ou tem Ah, um pode grau ser de menor. vai ser, Não, vai ser. Um entre cada 59 vão estar dentro do do espectro. espectro. É. Mal cedo ou tarde eles são diagnosticados. Mas tem também o potencial descrito na doença de Alzheimer, doença de Parkinson, pacientes usando quimioterápicos, então, para náusea, para aquele mal-estar da quimioterapia. Não só pacientes com câncer, porque tem outros tipos de pacientes que também usam quimioterápicos. A gente também tem um potencial na ansiedade, na insônia, dependência química, esquizofrenia, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, psoríase, endometriose, fibromialgia. Então, uma longa lista. Mas eu acho que atualmente se fala mais na epilepsia, óbvio, né? Dor, autismo e Alzheimer. Eu acho que essas são das que têm Alzheimer, sido... por exemplo, qual é o benefício? O que que faz? Olha, o dia que eu descobri isso, eu fiquei em estado de choque uns 3 dias, tá? Mas os canabinoides têm o potencial de neurogênese. O que que é isso? Restaurar Novas células nervosas no cérebro. novas conexões? Também. É sinaptogênica e também neurogênica. Então, não só novos neurônios hipocampais, por exemplo, que é uma região do cérebro que é prejudicada na doença de Alzheimer, mas na conexão, então nas sinapses entre os neurônios. Isso não tinha na minha faculdade. Pra mim, falaram, morreu, o neurônio morreu, Eu também. cannabis mata neurônio. As duas coisas. Mas... A cannabis mata neurônio e depois que perdeu, perdeu, né? Pois é. Essa questão da cannabis mata neurônio foi um estudo que foi feito por um lobista, assim, foi patrocinado e organizado por meio de um lobista, foi um estudo só. E assim, se você for ver o estudo, você fala, não é possível que a gente tá falando isso tudo baseado nesse tipo de informação. Mas quem estava fazendo lobby contra a Vilela, eles foram muito inteligentes. Eles fizeram uma propaganda mesmo, com filmes, com propaganda na televisão. Foi uma demonização muito bem feita. Então, eles foram muito bem sucedidos em demonizar essa planta. Tanto que virou verdade, né? Total. Na minha cabeça também, eu não sabia. Assim, eu não tinha nada contra quando... Primeira vez que me falaram disso, eu era completamente ignorante. Mas quando me falaram, eu, de certo, fiz uma cara de ué, assim, de não conectar. Como assim, cannabis medicinal? E fui atrás. Mas até aí eu tinha zero conhecimento. Não falam nada de positivo na faculdade. Era sempre do mal, é uma droga. E foi toda uma estratégia de lobby para proibição. Em que época foi isso? Proibição foi em 1937, nos Estados Unidos, mas pasme, quem proibiu a cannabis primeiro no mundo foi o Rio de Janeiro. Lei do Pito do Pango. Ah, é. Pito do Pango? É um dos nomes da cannabis, é Pito do Pango. Ah, é? Cara, no Brasil antes dos Estados Unidos? Assim, não Brasil, né? O Rio de Janeiro tem toda uma questão racial, tá, envolvida na proibição da cannabis. Então, tanto no Brasil... com os ex-escravos, quanto nos Estados Unidos, que eram os negros e os mexicanos, existia, assim, muito no core dessa proibição o racismo. Porque eles fumavam? Os escravos fumavam? É porque, assim, nos Estados Unidos, porque era caro consumir álcool, porque era ilegal. E os brancos conseguiam consumir. Nunca se parou de consumir álcool nos Estados Unidos para quem tinha dinheiro. Claro. É a mesma coisa cannabis aqui no Brasil. Quem quer usar cannabis já usa a hora que quer. Ninguém que quer ter acesso a cannabis tem dificuldade de ter acesso a cannabis para o uso adulto. Agora, para o uso medicinal, as pessoas não sabem onde conseguir. Então, assim, nos Estados Unidos... existia a proibição do álcool e as pessoas, os negros e os mexicanos, usavam a cannabis já culturalmente e era algo financeiramente muito mais acessível para eles. Então, eles acabavam usando isso. Mas, Vilela, o consumo de drogas é algo que faz parte da humanidade. Se é álcool, se é cannabis, se é outra droga, não importa. Mas isso já faz parte. Eu acho que isso... A gente não tem muito esse conceito. Essa droga, tô fora. Não, o álcool tá aí. O açúcar, que pra mim é a droga pior que tem, é o açúcar. Porque não se tem preconceito nenhum, não se tem medo. Tá em todo lugar. Tem incentivo, inclusive. Né? Mas tá aí o álcool, o cigarro, a bebida.
sendo vendido aí sem registro nenhum, sem prescrição, Controle, e mata. E mata pra caramba. É. E ninguém... Então, isso pra mim foi assim, uma das questões mais estranhas que eu cruzei, porque eu não sabia mesmo.